relator é o desembargador Ilson Alves Pequeno Júnior, 38 da relação, RO 220, 2022, 195 da pauta. Recorrente Silvana Silva e Banco Bradesco. Doutor Rogério, a doutora Raíssa não está presente, né, Alexandre? Não, Excelência. Relator desembargador Wilson Pequeno Júnior. O voto do relator, doutor Rogério, é no sentido de conhecer dos recursos, à exceção dos tópicos juros de mora, correção monetária, recolhimentos previdenciários fiscais, por ofensa ao princípio de dialeticidade quanto ao adesivo. E no mérito, nega provimento ao recurso obreiro e dá parcial provimento ao patronal para afastar tão somente a sua condenação ao pagamento da multa do artigo 467. Então, doutor Rogério, o senhor pode iniciar a sua sustentação. Boa tarde, excelências. Estão me ouvindo? Eu coloquei um fone. Estamos ouvindo, sim. Excelências, é a primeira vez que eu faço uma sustentação oral. Sou um neófito advogado e confesso que estou um pouco nervoso, mas vamos lá. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, desembargador Carlos Lobo, desembargador relator dos autos Wilson Júnior, a juíza Luzilânia, o representante do Ministério Público, os ilustres serventuários da Justiça e os demais colegas de profissão. Excelências, o juiz de primeiro grau, ele reconheceu que a reclamante ela trabalhou do dia 2 de junho de 2014 a 18 de março de 2022 para a reclamada, do Banco Bradesco. Ou seja, foi 7 anos e 9 meses e 20 dias de ofício, sem registro da carteira de trabalho. A reclamante, excelências, realizava limpezas da agência, fazia café, e a cada 15 dias ela precisava fazer uma faxina completa em toda a agência, limpar os vidros, ali esfregar bem aquelas calçadas. E além disso, excelências, ela está registrado nos autos que quem abria a agência era a própria reclamante. Ela chegava bem cedo para limpar toda a agência e fazer um café antes dos demais colaboradores. Muito bem, excelências. A reclamante ficou sabendo da prescrição penal e, com 8 anos de trabalhos, ela resolveu agir e pediu algo que eu acredito que seria muito difícil para a reclamada, que era simplesmente assinar a sua CTPS, a sua carteira de trabalho. Mas, inacreditavelmente, excelências, a reclamante negou esse pedido e ainda dispensou a reclamante sem direito a nada. Veja bem, excelências, qual eram os argumentos da reclamada para não registrar a carteira? Na agência, a reclamada dizia que o local onde a reclamante trabalhava não era um banco. Por se tratar, acredito, de uma cidade pequena, Santa Luzia, talvez as pessoas lá são de pequena instrução, ela passava isso para a reclamante. Ela dizia que lá era um ponto de atendimento, uma PA, e por isso não poderia registrar a carteira de trabalho. Ainda informou que não registrava pessoas que trabalhavam na função que a reclamante exercia. Veja, excelência, se isso fosse verdade, a reclamante nem aqui estaria. Para mais, a reclamante teria FGTS depositado, estaria com as suas contribuições em dia com a Seguridade Social, e o mais importante, excelência, a reclamada seria hoje, mesmo desempregada, assegurada do INSS, pois ela estaria no período de graça, contando aproximadamente aí com 24 meses de seguro social, estaria assegurada. O juiz de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego e condenou a reclamada a pagar as verbas trabalhistas. Acontece, excelência, que o juiz de primeiro grau não condenou a reclamada em danos morais. Excelência, a reclamante nem sabia que tinha direitos trabalhistas. É uma pessoa humilde. Quase 8 anos de trabalho sem registro da carteira de trabalho. Nós não estamos falando de uma empresa qualquer, excelência, de um mercado, de uma pequena farmácia. Estamos falando do Bradesco, de uma empresa que fatura milhões, bilhões anuais.
merece reforma a sentença do juiz em relação ao dano moral, excelência. Data máxima havendo ao juízo de primeiro grau, no que diz respeito aos danos morais, não foi aplicado o direito de forma corretamente ao presente feito. Por isso, nós pugnamos pela reforma da sentença. No ID E 138.8-BE, folha 47 dos autos, excelência, foi anexado um link onde consta um áudio gravado pela recorrente. Neste, após ter feito pedido para registrar a carteira, a recorrente pediu um aumento salarial e fala novamente sobre o registro da CTPS. E no áudio, o recorrido, através do seu gerente, falou sobre o serviço que a recorrente prestava e sobre o registro da carteira. Tal áudio é prova suficiente para chegar à conclusão que a dispensa foi discriminatória, pelo simples fato da recorrente pedir o registro da CTPS. Veja, excelência, a situação certamente aconteceu bem assim. Alguém, há uns 8 anos atrás, fez uma contratação errada, e o tempo foi passando, e houve troca da gerência, a situação não foi resolvida. No caso, ou a recorrente, no caso, ela sairia e deixaria tudo como estava, o recorrente deveria fazer um acerto com ela e registrar a carteira de trabalho. Em relação ao áudio, excelências, o juiz singular disse que essa prova não é suficiente para comprovar as alegações trazidas na inicial em relação ao dano moral. Excelência, as provas que a requerente produziu são suficientes para condenar o recorrido em dano moral. Repita-se, foram 8 anos de trabalho, sem carteira assinada, sem depósito de FGTS, sem recolhimento do INSS, sem garantia nenhuma, sem falar em todos esses anos, não recebeu férias e nem 13º. Está aqui brigando por esse direito que já está garantido na Constituição Federal. Ora, Excelência, se a conduta do recorrido não atentou contra a dignidade da pessoa humana e os direitos de personalidade do trabalhador, da trabalhadora, suscetível de indenização extrapatrimonial, Excelência, acabou o Estado Democrático de Direito. O Estado juiz deve garantir essa indenização, porque não se trata de 8 meses de trabalho para o Bradesco. Se trata de 8 anos, Excelência. Excelência, no recurso ordinário, do processo 117/92 de 2021, julgado 6 de dezembro, o relator Carlos, desembargador, relator Carlos Lobo, abre aspas, a negativa de vínculo de emprego e a falta de registro do empregado, além da contumácia na supressão do pagamento de férias, 13º, já se constitui em tese de irregularidade capaz de gerar reparação do dano moral. Nessa mesma decisão, o ilustre desembargador continuou dizendo que o INSS, o FGTS, é uma conquista do trabalhador. E eu não vou continuar aqui dizendo que o ilustre desembargador sabe do que ele votou em relação a esses direitos do trabalhador. A minha cliente, ela não recebeu esses direitos, Excelência, e se encontra aqui perante esse tribunal pleiteando algo que é óbvio. E no dia 28 de setembro de 2022, nesse ano, em um agravo de instrumento em recurso ordinário, o desembargador, relator Wilson Alves Pequeno Júnior, ele concluiu nesse julgado, ele diz assim, abro aspas, pense que os atrasos salariais ultrapassaram a toda evidência e a esfera do mero aborrecimento, violando o direito da personalidade trabalhadora e dando ensejo, pois, a reparação de dano moral. Excelência, se o atraso salarial gerou dano moral, não tem como não condenar o recorrido a indenizar a recorrente. Repito, Excelências, foram 8 anos sem FGTS. Hoje, a minha cliente, se ela sofreu um acidente, se ela precisar de um auxílio do INSS, ela não tem esse direito.
Para concluir, excelências, no presente caso não se trata, se repita-se, de 4, 5 meses de trabalho sem carteira assinada. São quase 8 anos de trabalho duro, e que o recorrido, foi o recorrido, não foi a minha cliente. Ele submeteu a minha cliente sem qualquer garantia de seus direitos sociais. Portanto, excelências, considerando que há nos autos provas de que a recorrente foi dispensada de forma discriminatória, simplesmente porque o recorrente pediu para registrar sua carteira. Ainda tendo em mente que o presente caso, o dano moral deve ser presumido, requer de vossas excelências seja reformada a sentença do juiz de primeiro grau para condenar o recorrido em danos morais nos termos da inicial, mantendo na íntegra o restante da sentença. É isso, excelências, muito obrigado pela oportunidade. Essa foi minha primeira sustentação oral e agradeço por estar aqui presente nesse egrégio tribunal. Muito obrigado, doutor Rogério. Parabéns. A sustentação oral foi muito boa. Realmente nos fez pensar aqui, trouxe muitos esclarecimentos.